Mas eu quero dizer de antemão que nós não temos bandido de estimação. A fraude e a corrupção dentro da Previdência é endêmica. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que mantém um sigilo de 100 anos. Da presença. Pois é, das visitas. Das visitas lá do careca do INSS. Mas no caso específico do sigilo, nós fizemos o pedido, fomos ao plenário, cobramos ao presidente. Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Quero deixar mais uma entrevista sensacional com o senador Rogério Marinho. Veja só, ele foi entrevistado por esses 4 apresentadores e ele vai responder diversas perguntas. Dentre elas, a investigação do roubo do INSS. Ele vai falar sobre o careca do INSS, as pessoas que estão por trás desse roubo bilionário aqui no Brasil. Vai falar também sobre a questão da anistia, vai falar sobre as eleições de 2026, o apoio de Bolsonaro, o nome que vai disputar em 2026. Ou seja, ele vai falar sobre diversos assuntos. A entrevista está sensacional. Bora assistir esse vídeo, mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse conteúdo agora. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que mantém um sigilo de 100 anos. Da presença. Pois é, das visitas. Das visitas lá do careca do INSS e de tantos outros. Oposição e situação. Ambos defendem que os dados sejam abertos. E o senhor tem cobrado isso publicamente. E aí? Olha, está surgindo muitos indícios de relacionamento político de integrantes do Congresso, mas são indícios, né, com essas associações e com algumas empresas que prestavam serviços a essas associações, deputados federais, senadores. É leviano da nossa parte agora botar o dedo, apontar o dedo para quem quer que seja, porque ainda não está constatado, né? Agora, ficou muito esquisito essa decretação de sigilo. Nós fizemos uma solicitação votada por todos os membros da CPMI de que isso fosse levantado, porque termina virando uma nódoa, uma suspeita sobre todo mundo, fica generaliza o processo, né? Porque você receber alguém não é crime, mas se você recebe alguém que é um operador do sistema, como é o caso do Antônio Camilo, que fez um esquema extremamente sofisticado, é um negócio assim de você dizer, realmente isso é um filme de Hollywood. O cara fez 22 empresas, 3 antes de 22, 18 empresas depois em 23, 24, de tudo que você possa imaginar, de telemedicina, de call center, né, de consultoria. Era um negócio assim extremamente sofisticado, inclusive com funcionário do Ministério da Previdência, do INSS, desculpa, como sócio. Né? Então assim, batom na cueca, um negócio esquisito mesmo. Então isso está sendo apurado. Mas no caso específico do sigilo, nós fizemos o pedido, fomos ao plenário, cobramos ao presidente. Ele nos disse que ia nos responder através da Advocacia Geral do Senado. De fato, ele publicou uma nota dizendo que isso era para manter, como é que se chama? A inviolabilidade ou privacidade do mandato dos parlamentares. Nós achamos que não cabe, isso é um dado público. E o que piorou foi que de repente surgiu, né, que uma dessas empresas, que é a ASPAR é uma empresa que recebeu 49 milhões de reais no espaço de 2 anos de uma dessas 18 empresas do careca, de uma dessas 18 empresas do Antônio Camilo. 49 milhões de reais de um faturamento de 140 milhões foram para esta empresa para comprar debêntures do setor de tecnologia. Um negócio assim é fantástico, deve ser, né? E essa empresa pagou 3 milhões de reais a um cidadão que havia sido chefe de gabinete do atual presidente do Congresso Nacional nos 2 primeiros anos do seu mandato. Vamos falar um pouquinho sobre o roubo do INSS e os trabalhos da CPMI lá no Congresso Nacional. Olha, eu tenho uma preocupação muito grande que isso não fique só na pirotecnia, no link de internet, na discussão entre fulano é culpado, Beltrano é culpado. É claro que, como líder da oposição, e eu estou dentro dessa CPMI e fui secretário de Previdência durante um ano, né, no ano de 2019, né, eu preciso defender o que eu acho que é defensável dentro do nosso governo. Mas eu quero dizer de antemão que nós não temos bandido de estimação. A fraude e a corrupção dentro da Previdência é endêmica. Eu me formei em 1994, economista, mas no segundo ano que eu estava na faculdade, eu me lembro que o que mais se comentava na época, e não é que eu tenho uma memória seletiva nem longeva assim não,
mas foi o escândalo daquela Georgina, não sei se vocês estão lembrados da Previdência, 91. E isso tem se repetido de forma recorrente. Então, hoje são aproximadamente R$1 trilhão de benefícios que são concedidos a quase 40 milhões de brasileiros, com, sei lá, 20 formas diferentes de se acessar esses benefícios. Fora o seguro-defeso, fora o BPC, né, que são mais 170, 180 bilhões de reais. Aí o consignado já é dentro da Previdência, né, o que você consegue dentro da folha de pagamento dos aposentados, né, e os descontos associativos. Então, isso é o seguinte: nós quebramos o sigilo de 360 entidades e pessoas físicas. Eu acho que essa informação é relevante para a população. Agora que está se recebendo esse material, de 2015 para cá. Então você pega, por exemplo, a CONTAG, que eu falo muito da CONTAG. A CONTAG é a maior entidade que recebe recursos associativos e recebe desde 1994. Então um volume, sei lá, de 400 milhões de reais por ano, então são 4 bilhões em 10 anos. Por enquanto, o que está sendo feito é se entender o sistema. O relator, ele fez um plano de trabalho, escutar os presidentes de INSS, escutar os diretores de benefícios, escutar os ministros, como é que funciona, quais são os mecanismos, o que é que aconteceu nesse período. Agora começou a escutar o senhor Antônio Camilo, né, que tem esse apelídio, não gosto de falar, porque eu acho que deprecia qualquer um, apesar de mais depreciado está a população brasileira e quem foi roubado, né? Aí talvez a gente vá ter uma das entidades, acho que é a CONAFE, na segunda-feira. O ministro da CGU, Vigílio, ou Vinícius, vai estar conosco na quinta, mas eu acho que a gente vai ter mais dados para conversar com as pessoas com o sigilo quebrado. Porque imagine, por exemplo, que você vai chamar um presidente de uma entidade para pegar o sigilo e dizer: o que é que você fez com, sei lá, com 2 milhões, ou 3, ou 4? Senador, vamos falar um pouquinho sobre anistia. Hoje temos o relator do projeto da anistia na Câmara dos Deputados, escolhida pelo presidente Hugo Mota, que é o Paulinho da Força. Ele sinaliza não para um projeto de anistia, mas para um projeto de dosimetria. Como é que está o clima no Congresso Nacional para a tramitação desse projeto da anistia? Qual é a expectativa do PL e da oposição? O clima no Congresso, ele, na verdade, ele reflete o que pensa a sociedade, porque todo parlamentar que tem assento na Câmara dos Deputados, ele volta para o seu estado no final de semana, com raras exceções, ele volta para o seu estado. Quando ele chega no estado, quem o acessa são aqueles que o elegeram, né? Desde as figuras políticas mais proeminentes, que é prefeitos, vereadores, até o povo. Então, hoje o sentimento no Congresso e na Câmara é majoritariamente favorável à anistia, não tenho dúvida nenhuma. Se for colocado para votar, passa na Câmara com tranquilidade. O problema é justamente o que a gente falou no início: há uma interferência, uma intervenção de um outro poder. Mas qual a anistia que está mais propícia a passar? A anistia lá e tem uma anistia mais completa? Eu vou entrar porque ela falou da dosimetria, aí a gente termina ali respondendo. Então, hoje o problema é o seguinte: se o presidente cumpriu o compromisso dele com o PL e designou um relator e disse que iria ser colocado para votar esta semana, que passou e não aconteceu. Então o compromisso dele, inclusive, já quebrou. Já está, como diz o outro, com prazo de validade. Vamos ver o que vai acontecer na próxima. Só que o relator anunciou de véspera que ia conversar com Alexandre de Moraes, que ia conversar com Temer, que ia conversar com o judiciário, com o STF de uma maneira geral. Ele falou Alexandre de Moraes porque foi a palavra dele, mas ele falou de STF, de coletivos. Sei lá com mais quem ele conversou lá. E apresentou que não era mais anistia, era dosimetria. Ora, quem conhece direito sabe que dosimetria não precisa de lei. A dosimetria, ela é uma concessão do judiciário dentro dos parâmetros de definição das penas. A pena máxima é a pena mínima. Não precisa de lei para dosimetria. Se for dosimetria, que o judiciário faça a dosimetria. Agora, ninguém pode impedir, Saulo, que o relator apresente o relatório dele da maneira que achar conveniente, que é uma prerrogativa dele, e consulte quem ele quiser. Tá? Agora, o nosso compromisso como partido, do Partido Liberal, é votarmos uma anistia ampla. E aí eu acho que a discussão vai acontecer no plenário por ocasião da apresentação do projeto. O senador, o senhor disse que a população foi levada por uma narrativa. E o que dizer do senador do PL, que foi levado também pela narrativa? E ele estava falando que essa PEC era da bandidagem, era uma PEC que viria para tornar, para trazer impunidade. Senador Cleitinho tem Minas Gerais. O Portinho, né?
Carlos Portinho. Também falou tudo isso. Cleitinho é do Republicanos, mas o Portinho de fato é do PL. De fato, falou exatamente isso. Olha, veja bem, eu tenho muito cuidado na hora em que emito uma opinião, para que a minha opinião eu tenha condição de defendê-la em qualquer fórum. Isso é o que eu penso. Tanto é que eu não fiz juízo de valor sobre o projeto até o dia da votação. E no dia da votação eu fiz uma fala que pode ser compulsada, está aí no YouTube, na íntegra, né, dizendo qual era o meu sentimento em relação àquele processo. Porque de fato há um desequilíbrio que precisa ser encarado e enfrentado pelo Legislativo. O Senado da República não cumpre hoje o seu papel. Bancada. Senador, já falando dessa PEC das prerrogativas, a oposição criticou que esse protesto que a esquerda teve, porque tinha Caetano, porque tinha Gil, o senhor acha que era pelos cantores ou você acha que a sociedade se indignou porque era um projeto extremamente polêmico e a esquerda mostrou uma capilaridade de união nessas manifestações? Qual a opinião do senhor sobre isso? A esquerda perdeu as ruas. Ele utilizou-se de uma narrativa bem feita, porque o brasileiro, de maneira geral, é contra o sistema. Então, o que é que passou para a sociedade? Essa PEC vai blindar o Congresso, vai impedir que ele seja alcançado pela justiça. Então, ele vai ficar acima da lei. Ele pode fazer o que quiser. Então, foi essa versão passada para a sociedade recepcionou essa versão, foi potencializada pelos meios de comunicação. Os artistas principalmente aqueles que recebem a Lei Rouanet, foram para as ruas, tá? E eu vou dar um exemplo aqui. Eu vim hoje de Brasília para cá, tem um casamento de uma sobrinha minha amanhã. Deus abençoe, que ela seja muito feliz. Sucesso aí na empreitada. Nesse casamento dela, Marcelinha. Mas eu vim com uma filha minha de 17 anos. Ela estuda numa escola de classe média em Brasília, que é o Leonardo da Vinci. Os colegas de escola nunca foram às ruas, nunca nesses últimos 3 anos. Mas vamos para as ruas contra a PEC que vai impedir que o Congresso possa de alguma maneira ser alcançado pelo Judiciário. Então, as pessoas talvez não perceberam muita nuance do que era o projeto. Mas a mobilização se deu em função da população não querer que ninguém esteja acima da lei. Porque quando você vota num deputado federal ou num senador, nós estamos numa democracia representativa. Essas pessoas representam, em última instância, o povo, no caso da Câmara Federal, e o Estado, no caso do Senado da República. Que esses deputados e senadores, objetivamente, limpamente, transparentemente, coloquem a sua digital. Sou contra ou sou a favor. E discutam o processo. O que não dá é se interditar um debate, porque o outro poder não quer que o debate avance. Que é uma prerrogativa de um poder e que o outro está já antecipando, inclusive, que isso pode ser inconstitucional. Então nós estamos vendo a cúpula do Judiciário como um novo personagem político, né, que se miscui nessa arena de discussão política, dá opiniões, né, interfere no Legislativo, impede a tramitação de projetos de lei, manda recados que soam como ameaças veladas, por exemplo, para não parecer que eu estou deixando aqui a coisa ao vento. Existem 80 inquéritos contra parlamentares no Supremo Tribunal Federal, oriundos de má aplicação de recursos públicos. Então, se o Legislativo avançar numa determinada pauta que não nos interessa, esses inquéritos vão andar. Estão prevaricando? Mas quem é que disse isso? Quem disse? A imprensa dizendo a Globo, em nome dos ministros? Em nome dos ministros, pessoas que dizem, falei hoje com o ministro. Né, ao Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, eu desfio aqui um rosário dos grandes jornais do país que falam isso. Esse tipo de situação é uma situação muito ruim, porque, por um lado, parece que se tem uma arma contra um outro poder e essa arma impede, obstrui o avanço de matérias legislativas que aparentemente não interessam ao poder que deveria ser inerte, não entrar nessa discussão. É isso que eu falo. Agora, vamos falar de outro caso concreto, essa questão da anistia. Muita gente é contra, muita gente é a favor. E muita gente gostaria que esse debate tivesse sido superado, que a gente estivesse discutindo outros temas no país. Por que esse debate está obstruído? Por que as pessoas que são contra ou a favor são impedidas de manifestar a sua posição através do voto? Porque o Congresso está se sentindo invadido, né? Você tem mais de 40 parlamentares, principalmente da direita, que estão respondendo processos no Supremo Tribunal Federal por crime de opinião, não é por roubo, não é por corrupção,
Não é por desvio de recurso público. É porque o STF entendeu, ou o Ministério Público entendeu que essas pessoas se exacerbaram nas críticas. Então, é evidente que o artigo 53, que fala da inviolabilidade do mandato parlamentar, né, ele foi relativizado, que é a palavra da moda, foi ultrapassado. Então, se você retirar dois aspectos dessa lei que foi apresentada, a blindagem de presidente de partidos políticos, não entendi para quê. 2, que não estão dentro da prerrogativa de foro. E 2, a questão do voto secreto, o que foi feito na lei é voltar à Constituinte originária de 1988, que foi feita por Ulisses Guimarães, que foi votada por uma série de pessoas que todos admiram. Marcel Van Hatten está sendo processado e eu, inclusive, entrei com uma ação no Ministério Público Federal, porque ele criticou a ação de um agente público, no caso o delegado federal Fábio Shaw, né, naquela questão do Felipe Martins. E a crítica que ele fez, que foi extremamente pertinente, não foi o fato do delegado ter errado, porque todo mundo erra, isso é natural, as pessoas são humanas, mas ele reincidiu no erro, mesmo quando se apontou que o documento que ele se fiava para prender o Felipe Martins era um documento que estava taxativamente colocado, que não poderia servir, né, como prova de entrada ou de saída de alguém no território americano. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Então ele foi processado pelo delegado Fábio Shaw e responde hoje um processo junto ao Ministério Público, porque fez uma crítica a alguém que, por sua ação, ocasionou a prisão durante 6 meses de um cidadão que o motivo era ele ter saído do Brasil, que ele não saiu. Então, tirar a liberdade de alguém é sério, e impedir que as pessoas sejam criticadas é mais sério ainda. É bom lembrar que o Brasil vai terminar o ano de 2026 com quase 90% de comprometimento da dívida com o seu produto interno bruto, o que é um crescimento de 12% a 13% do que aconteceu no ano de 2019, de 22, desculpe, que foi o último ano do governo Bolsonaro. A gente está no momento, Túlio, em que há um afã de se abrir gastos e mais gastos e mais gastos, sem se preocupar com a receita que precisa ser gerada para fazer essa complementação. O governo afirmou no início desse ano, quando apresentou a Lei de Diretrizes Básicas a Lei de Diretrizes Orçamentárias para a confecção do orçamento através do Ministério da Fazenda, que em 2027, daqui a 1 ano e meio, né, a partir de janeiro de 27, este governo não terá condições de honrar compromissos ligados à saúde e educação. Não vai ter recurso para fazer o custeio, não tem recursos para fazer discricionalmente os investimentos no tal do PAC. E que o ajuste fiscal é necessário, mas tem que ser feito em 27. Ora, o governo está dizendo o seguinte: eu vou gastar como se não tivesse amanhã, porque quem vier depois fecha a porta e apaga a luz. Nós tivemos uma discussão por ocasião da medida provisória da energia, eu fiquei até 10h30 da noite lá no plenário do Senado, dizendo o seguinte: olha, em 2012, Dilma Rousseff apresentou uma medida provisória aqui que desarranjou o setor elétrico, que até hoje ele não se encontrou. Nós temos hoje 45 bilhões de reais de subsídio só no setor elétrico, ou seja, quem paga a luz hoje, que ganha acima de 4, 5 mil reais, está subsidiando um setor inteiro e está pagando uma conta que é 30% mais cara do que deveria ser, porque paga 45 bilhões de hoje de reais de subsídio. E o governo, nessa MP da energia, cravou mais 4,5 bilhões, que vai ser 7. Terça-feira eu estive com o presidente Bolsonaro. Como é que ele está? Então eu tive uma conversa com ele mais de 4 horas com ele. Conversamos sobre todos os estados do Brasil, sobre o mapa político, sobre o que está acontecendo, sobre perspectiva de futuro. Então eu estou muito seguro, tá, do que pensa o presidente Bolsonaro. E o que ele pensa é o seguinte: vamos resolver primeiro a questão da anistia dos encarcerados, dos injustiçados. Depois aí a gente... Ele fica fora desse projeto? Mas por que ele vai ficar fora? Ele é encarcerado e injustiçado. Eu não escutei dele. Ele está 53 dias preso hoje. Ele está 53 dias preso, ele está 53 dias censurado, impedido de se comunicar com as pessoas, com cautelares que foram impostas por um juiz, em cima de um processo em que ele não foi denunciado e a denúncia já foi feita. E essas cautelares não foram levantadas. Quando as pessoas dizem que não há perseguição no Brasil, as pessoas precisam se despir do seu viés ideológico e olhar o que está acontecendo. Mas ele foi condenado. A condenação que ele sofreu, e a gente tem que respeitar a justiça na hora em que ela transitar em julgado,
não transitou em julgado. Os embargos não foram julgados, os acordos não foram prolatados. E todos os outros que foram julgados igual a ele estão livres. Apenas o presidente Bolsonaro está encarcerado, porque tem medo dele. Braga Neto tá O sistema tem medo dele. Com exceção do Braga Neto, mas o sistema tem medo dele. O único país em que Trump citou o caso do julgamento foi aqui. Nos outros é tarifa, aqui foi sanção. Não, tem várias peculiaridades. Se você. É porque pra gente compulsar aqui vai terminar teu programa. Mas em cada país diferente tem um problema. No Canadá tem um problema, no México tem outro muito mais grave que o nosso. E aí eu aproveito e já. E nem por isso, por exemplo, no México, por exemplo, que ele acusou o México de estar fazendo transporte de tráfico de droga para dentro dos Estados Unidos, de permear as fronteiras, de ser cúmplice de cartéis, e nem por isso a presidente mexicana se negou a sentar-se com o presidente Trump. Então, assim, só para a gente situar, é evidente que eu não comemoro tarifa contra o Brasil. Agora, é evidente que as tarifas foram impostas a todos os parceiros comerciais que os Estados Unidos têm no mundo, dadas as suas peculiaridades. E é evidente também que todos esses países sentaram-se numa mesa de negociação. Quem passou o tempo todo falando mal dos Estados Unidos e do próprio Trump foi o Lula, que inclusive agora foi truncado, né? Porque não tem aquele negócio do trunque no jogo do pôquer. Se o Trump quiser falar comigo, eu falo. Aí eles se encontram, Trump diz, você é lindo, vem pra cá, vamos conversar. Aí o que é que Lula faz? Não, só por telefone. Então quem tem medo de encarar o Trump em nome do país que ele representa, porque não tem. O cara faz um discurso na ONU, na frente de Trump. Ele faz um discurso na ONU, na frente de Trump, na frente de 200 países. Eu quero ver ele sentar na frente de Trump, o Trump, como o Trump chamou ele para conversar. E ele deveria fazer isso. Ele disse que vai fazer. E ele deveria fazer isso. Porque, independente do que ele pensa ou do que ele acha, ele é presidente do Brasil. E aí ele vai para lá, ele tem que se despir da vontade, da ideologia e tal, e vir lá para representar o Brasil, sentar-se numa mesa de negociação, escutar o que o outro está dizendo, dizer o que é que ele acha e defender os interesses do Brasil. Lembrando que a negociação que Trump queria era a suspensão do julgamento, né? Foi dito por ele. Ele senta e conversa com o Trump, ele está com medo de quê? E se você quiser aprender a trabalhar aqui na internet e faturar pelo menos de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição. Lá tem uma aula totalmente gratuita que vai te mostrar como você pode faturar aqui na internet. Não é promessa, não é tentar a sorte, joguinho, aposta, tigrinho, nada disso. É um trabalho sério aqui na internet que vai te ensinar a produzir conteúdos, você monetizar esses conteúdos e receber mensalmente. Pelo menos você pode fazer de 2 a 5 mil reais tranquilamente, desde que você estude e aplique. Não estou prometendo aqui a você que você começa de manhã e de noite está milionário, não. Aqui não é essas fantasias que muitos ensinam por aí, não. Aqui é um trabalho sério. Aqui você tem que estudar e aplicar do jeito que se ensina no método. Então, se você quiser entender e aprender e quer uma nova profissão para a sua vida, quer sair da CLT, quer trabalhar na sua casa, usando o seu celular conectado à internet, aproveite essa oportunidade, porque eu não sei por quanto tempo vai estar disponível essas vagas. Se você quiser entender e aprender como funciona, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição. Lá tem um link que você vai ser direcionado a uma página que vai ter um vídeo te mostrando como é que se fatura, como é que se faz. Você vai entender como funciona os pagamentos, você vai entender como funciona, como é que faz para fazer essas notícias que rentabiliza mensalmente, que gera lucro sem despesa nenhuma. Então, se você quiser entender e aprender e quer uma nova profissão para a sua vida, essa é a oportunidade de ouro. Não deixa passar. Se você quiser entender, assista, que é gratuitamente. 10 minutinhos você vai ter todas as informações. Se fizer sentido para você, você aplica. Se não fizer sentido, tá tudo bem também, porque você não vai perder nada com isso. Só vai ficar mais bem informado. Então, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista a aula que tem lá. Pessoal, quis trazer essa entrevista aí com o senador Rogério Marinho, que, na minha opinião, hoje, ele é um dos melhores senadores aqui do Brasil. Tem outros senadores também? Tem.
Tem outras pessoas que podem nos representar e nos representam muito bem, honestamente, com caráter, tem. Mas o senador Rogério Marinho é ótimo, é sensacional. Veja só, ele é um integrante dessa CPMI no Congresso Nacional, que está investigando esse roubo bilionário dos aposentados. Veja só, é uma pessoa isenta, que tem coragem de colocar o dedo na ferida, né? É um forte aliado do presidente Bolsonaro, não é igual àqueles daquele tempo. Vocês se lembram, né? Joyce Heisman, que se aproveitou do nome de Bolsonaro para ganhar para deputado federal naquele tempo, 2018. Alexandre Frota, que se aproveitou do nome dele. Depois, João Dória, Witzel. Então, algumas pessoas se aproveitaram do nome de Bolsonaro para se eleger. Depois, né, em 2022, não ganharam nem para vereador, parece. Para você ver como é, né? Deram uma punhalada pelas costas no Bolsonaro. Mas o senador Rogério Marinho, e tem outros também que são fiéis, mas o senador Rogério Marinho, de fato, é uma pessoa que nos representa muito bem, não tem medo, não tem rabo preso com o Supremo Tribunal Federal igual outros têm. E teve uma coisa interessante que eles abordou aí, e foi tema na CPMI, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocou sigilo de 100 anos para uma pessoa que está comprovada que desviou dinheiro dos aposentados. É inacreditável. O presidente, que deveria ser o primeiro a querer transparência, investigação, querer o bem das pessoas que foram roubadas aqui no Brasil, o presidente do Senado. Mas, infelizmente, o presidente parece que tem alguma coisa a temer, porque se não tivesse, seria o primeiro a quebrar o sigilo das câmeras. Aliás, ele entregava, ele é o presidente do Senado, ó, dá aqui as câmeras. Olha aqui, o Careca passou por esse gabinete, falou com essas pessoas, pode investigar. Mas, infelizmente, dentro da política tem gente suja, está sendo blindada por, quem sabe, ministros, presidente do Senado, e aí vai, né? Quem sabe presidente da República, pode ter uma ficha suja ali, pode queimar o presidente, ele não quer isso. Então, infelizmente, essa é a triste realidade. Tomara que ache os culpados, já tem, né? O Careca, mas tomara que esse negócio de habeas corpus, aonde eles ficam se protegendo, fala se quiser, se não quiser, não fala, para não incriminar eles. Isso é inacreditável. Mas tomara que dê resultados, que bloqueie os bens dessas pessoas e que essas pessoas que foram roubadas sejam ressarcidas com o dinheiro desses bilionários e não com o dinheiro dos impostos dos trabalhadores, porque isso é inadmissível. É admissível que quem foi roubado dos aposentados seja ressarcido, mas é inadmissível que seja ressarcido com o dinheiro dos impostos das pessoas que não tem nada a ver, enquanto essas fortunas, carros, né, paraíso fiscal por aí, fica ainda na conta dessas pessoas que desviaram. Isso é inacreditável. Tomara que dê algum resultado. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.